Desde pequeno eu sempre fui muito fã de coisa estranha. Bem, eu cresci na época da Cartoon, onde os desenhos eram Hora de Aventura, Apenas um Show, Gumball, Coragem, todo esse tipo de coisa estranha. Então muito da minha infância foi fundada em coisas bizarras. Quando eu conheci a internet, aí foi tipo amor à primeira vista, né? Porque todo tipo de coisa estranha estava lá, que fez com que eu me viciasse nisso e, bem, criasse uns leves traumas em mim. Mesmo. Ai! Eu sempre gostei de ficar pesquisando esses vídeos perturbadores, essas Lost Medias, ARGs e todo esse tipo de coisa. E eu lembro de estar assistindo o vídeo do Iceberg do Cartoonizando, que é um dos vídeos que eu mais assisto enquanto eu jogo alguma coisa, sabe? Vídeo de 1 hora cheio de coisa maluca, é tipo perfeição pra mim. E no meio do vídeo eu me deparar com um curta que tinha chamado muito a minha atenção. Não sei porquê, mas toda a estética dele me chamou muita atenção. Então eu tinha que pesquisar mais sobre isso. E hoje, com certeza, é um dos curtas que eu mais amo na internet. Mas bom, o que se trata esse curta? Bem, antes de falar dele, é importante falar de... Cecilia Caudit é, segundo ela mesma, uma storyteller que gosta de brincar com o conceito de feminilidade. Seus trabalhos normalmente envolvem a mulher como principal e brinca com o arquétipo feminino na mídia, como em filmes e outras produções. Arquétipo, para quem não sabe, é basicamente um estereótipo, uma ideia pré-imaginada de alguém para facilitar a ideia que você tem sobre um personagem específico, tipo um herói, um vilão, uma mocinha em perigo, todo esse tipo de coisa. Cecilia justamente pega esse conceito de arquétipo feminino e brinca com isso, normalmente subvertendo essa ideia. Sua obra mais popular, e a qual eu vou falar hoje, olha só, é Possibly Michigan. Ficou muito popular pelo seu fator bizarro, pelo macabro e muitas vezes sendo vendido como uma obra mega perturbadora do YouTube. Principalmente no TikTok, quem diria que eu vou falar disso de novo. Mas sendo sincero, eu não considero esse curta realmente perturbador. É definitivamente estranho, mas não tanto perturbador. Mas antes de falar desse curta, é interessante falarmos de outro em questão. Um que não é tão popular como esse, mas que eu considero tão interessante quanto. Beneath the Skin é um curta de 1981, até que é meio velho, só parei pra pensar agora, que conta uma história não muito convidativa. O curta, visualmente falando, é meio psicodélico, focando muito mais no rosto de uma mulher, que é usado como tela para projetar Cecilia, te contando um relato. Curioso notar que durante todo o curta, os olhos da mulher se mantêm fechados, e se misturar com o fato que a projeção ser quem está nos contando tudo, dá para chegar à conclusão de que isso pode representar um tipo de sonho, ou um pensamento que a personagem está tendo no momento, meio que uma reflexão. Enfim, o relato que Cecilia conta é sobre seu antigo namorado, um homem comum, charmoso, educado e assassino. Peraí, o quê? Cecilia continua a contar seu relato, que esse homem no qual se relacionava escondia um corpo em seu armário. E por mais que eu esteja falando isso cedo, sem nenhuma construção nem nada, saiba que ela fala sobre esse fato em menos de 1 minuto de curta. No fim das contas, o curta não foca nesse assassinato, mas sim como a mente de Cecilia ficou ao saber disso. E imagina a surpresa também. Imagina que você tá namorando uma pessoa que você gosta muito, e no meio disso tudo você descobre que essa pessoa já matou alguém, e esconde o corpo dessa pessoa dentro da própria casa. Com certeza é algo que chocaria qualquer um. E por mais que isso pareça bizarro demais, o que deixa tudo pior é que esse relato é real. O homem a qual Cecilia namorava se chamava Ira Einhorn, mais conhecido como o assassino unicórnio, devido ao seu sobrenome, Einhorn, chifre, corno. E você consegue achar fatos de seu crime se você pesquisar. No final do curto, Cecilia relata sobre um sonho que ela imagina, que na verdade Iran tentava matar ela, não a outra mulher. E existem muitas teorias pela internet que imaginam que esse sonho é o que acontece no seu próximo curto. Ok, eu amo muito esse curta. Eu gosto muito da ambientação dele, da música dele, do quão cru ele é. Eu adoro esse curta. Eu quero me casar com esse curta. Mas vamos lá. Possibly Michigan é um curta de 1983, porém ele só começou a ficar popular na internet lá em 2015, por causa de sua publicação no Reddit. Aparentemente, muitas pessoas já haviam assistido esse curta antes, mas nunca descobriram de quem era, ou como achá-lo. Começando uma pesquisa mega aprofundada sobre ele, em que acharam sua criadora, Cecilia. E ela, descobrindo sua popularidade, achando curioso a pesquisa feita pelas várias pessoas, decidiu postar o curto inteiro no YouTube em seu canal, que inclusive tem vários outros curtas, né?
E assim todos poderiam ver seu curta, que hoje tem nada mais nada menos do que 14 milhões de visualizações. Realmente é bem popular. O curta começa num shopping, onde seguimos Sharon, procurando por sua amiga Janice, onde vão para uma loja de perfume. Onde vão para uma loja de perfumes. Descobrimos que tem um homem seguindo ela, de terno e usando uma máscara estranha. Uma leve curiosidade, antes de continuar falando do curta, essa máscara foi achada por Cecily em um dentista, o que explica o fato da boca estar sempre aberta. Mas voltando pro curta, o homem, que se chama Arthur, segue Sharon em silêncio, a perseguindo, e Sharon nunca parece perceber sua presença. Na narração, é dito que Sharon e Jenny são duas mulheres similares, onde ambas compartilham pelo mesmo interesse. Sharon é dita atrair a violência nos homens, e que ela consegue fazer com que isso seja uma ideia deles. Ok, isso é estranho, mas existe louco pra tudo, né? É dito que tanto Sharon quanto Janice gostam de atrair a violência. E do mesmo perfume. Tá difícil. E do mesmo perfume. Imagino que seja o perfume do Cebolinha. Isso é foda. E até que faz sentido. Ambos gostam de violência. Eu quero clap! Na narração também é dito que Arthur compartilha do mesmo gosto de ambas. Então imagino que eles sejam um tipo perfeito. Ambos deram match no Tinder. Cortamos para ambas na loja de perfumes, onde elas começam a testar alguns e comentam sobre o cheiro. Um desses perfumes lembra Janice de sua tia Kate, ou, como é dito no curta, a irmã louca de sua mãe Kate. Ao qual Sharon diz que não acha que Kate seja realmente louca. Mas por que ela seria louca, afinal de contas? Bom, Janice nos explica isso. Segundo ela relata de um dia em que Kate decidiu botar seu poodle casualmente num micro-ondas. Isso certo? Bom, isso aconteceu. E Sharon pergunta se ela colocou o cachorro pra comer, ao qual inicialmente Janice confirma, mas logo percebe o que fala e nega a acusação. E afirma logo em seguida: Silly to dry it. O que, pra ser sincero, ainda é uma ideia estranha pra se ter. Mas tudo bem, porque... But it exploded. And they were both found dead. She must have been out of her head. Enquanto toda essa conversa acontece, conseguimos ver Arthur bem atrás dela, inclusive negando junto com Janice. O que exatamente essa cena significa, você me pergunta? Bom, vamos falar mais sobre isso adiante. Quando Janice acha seu perfume favorito, Sharon sugere que ela compre e encontre ela depois, então elas se separam. E no meio disso é mostrado alguma cena de Sharon deitada no sofá, imagino que de sua casa, e conseguimos ver Arthur atrás dela, mas como sempre, ele não faz nada com ela, apenas a observa. Então a música retorna, com a cantora se questionando sobre seu azar em sempre encontrar homens estranhos e como parece que na verdade eles acham ela. E se pergunta: Remember that time way back when I kissed a guy who ate his women friends? Aparentemente, se levarmos em conta que é mostrada Sharon durante o clipe, isso parece estar se referindo a ela. E como já vimos antes, ela sempre atrai a violência nos homens. Então talvez Arthur não seja o primeiro homem a se sentir atraído por ela. E vamos ver isso mais na frente. O importante é que Janice parece perceber que Arthur está seguindo Sharon e avisa ela. E ambas fogem em seguida, correndo. No meio disso, a cantora se questiona. E logo é respondido. Eu sempre acho curioso o fato de que ambas correm direto, mesmo que não tenha mostrado o homem também correndo. Algo que talvez eu esteja pensando demais, mas pode indicar mais o fato de que Sharon já o conhecia, pois foi só perceber quem era que ela começou a correr. E durante as cenas passadas conseguimos ver Sharon dançando junto com Arthur, então provavelmente eles já poderiam ter se relacionado antes. Quando ambas chegam em casa, vemos que Arthur continua se espreitando. Elas não despistaram ele. Arthur então é mostrado com várias máscaras, enquanto a narradora diz: He had used so many masks to disguise himself that he had forgotten who he was, who he'd known. O que pode indicar que somente muda quando está perto de Sharon, quando sente seu cheiro, quase como uma presa e o predador. Talvez, de fato, Sharon atrai a violência nos homens, os fazem perder a cabeça. Arthur então tira a máscara e, sendo sincero, eu preferia que ele continuasse com ela. Ele toca a campainha e quando Sharon percebe que é ele, ela se esconde e liga pra Janice avisando que ele está lá. Curioso que vimos Janice atirando em outros homens de máscara que estão por lá. Talvez seja algo comum entre elas. Ou talvez indicaria que Janice estava avisando sobre disfarces que Arthur estava utilizando, pois vimos ele usando as mesmas máscaras antes. Algo como se ela estivesse avisando o tipo de pessoa que Arthur era antes de ligar pra Sharon e antes deles se relacionarem. Algo como quem avisa amigo é. Na ligação, Sharon diz que tem um estranho na minha porta.
E se pensarmos bem, talvez isso mostre a mudança que Arthur ficou quando estava perto dela naquele momento. Como se tivesse ficado agressivo. Como se aquele não fosse quem ela imaginava. Enquanto estão na ligação, Arthur pega uma pedra para quebrar a janela de Sharon e invadir a casa. Quando a pedra é removida, vimos que tem um rosto morto de alguém lá. Como eu disse, Arthur não era o primeiro homem de Sharon. E talvez, tanto Sharon quanto Arthur não pareciam realmente se conhecerem. Ambos, na verdade, poderiam estar em perigo. Arthur então chega em Sharon e ambos se beijam. Arthur diz que ela tem duas opções. One, I will eat you now. Or two, I will cut your arms and legs off, one by one, and eat them slowly. Ao qual Sharon pergunta o porquê, e ele responde. For love. Durante a fala, ambos brigam, se estapeiam e Arthur se mostra violento perto dela. Enquanto ele ameaça ela, ela começa a fazer várias perguntas, meio estranhas eu diria. But do you love me? You smell so good. The sweetest flower of all. Have there been others? 6, Then I am the... 7. Até finalmente chegar Janice e atirar contra Arthur, o matando. Após esse momento de satisfação, finalmente ele morreu, finalmente ele parou de perseguir ela finalmente está segura. Bem, somos pegos de surpresa. Nenhuma das duas demonstra algum tipo de remorso ou choque. Muito pelo contrário, a vimos carregando para fora do quarto. Então, cortando cada parte do seu corpo, cozinhando ele e fazendo uma sopa com seus restos. E bebendo vinho, ou seu sangue talvez. Fumando um cigarro e jogando o resto dos seus ossos no lixo. Ok, talvez esse curta seja de fato perturbador, mas ele não é assim de graça. Tipo, sei lá, Terrifier. Ai, meu Deus. O que realmente tudo isso significa? E o que era aquela cena de perfumes? Bom, aí que vem a minha teoria pessoal. Como é dito no curta, tanto Sharon quanto Janice atraíam esse tipo de homem, homens violentos, e ambas sentem atração pela violência. A conversa sobre a tia colocar seu animal no micro-ondas não é algo criado pelo curta. Na verdade, ele é tipo uma lenda urbana lá fora. No conto original, a dona do cachorro passa por um dia de chuva com o cachorro. E quando eles chegam em casa, o cachorro está com muito frio. E não importa o que a dona faça, o cachorro continua com frio. Então, a dona pensa em colocar o cachorro no micro-ondas, justamente para tentar secá-lo. Bem, mas quando ela bota, o animal explode, igual é dito no curto. No conto original, a dona não faz isso na crueldade, mas sim por ingenuidade. Ela queria ajudar seu animalzinho. E isso, eu imagino que seja o mesmo pensamento que Arthur tinha. Quando Arthur disse que queria comer Sharon, ele disse que quer fazer isso por amor. E talvez ele realmente acreditava nisso. Talvez ele realmente achava que essa era a forma mais incrível que ele podia demonstrar de amor por alguém. Talvez ele realmente acreditasse nisso. Do mesmo jeito que Sharon e Janice cozinham Arthur. Talvez elas acreditassem que estavam fazendo certo. Por isso nenhum remorso ou arrependimento. E o fato de Janice afirmar de primeira que a Kate queria comer o animal, talvez isso seria um aviso do que o curta traria no final. Se tornou tudo devorar ou ser devorado.